Muito bem, irmãos, nós estamos diante da mesa da comunhão e eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês antes de nós tomarmos a ceia. Talvez nem seja uma pregação, né, no formato que a gente costuma fazer. Nós vamos aqui propor um pensamento. Por isso não tem nem tema. Eu não consegui elaborar um tema, eu coloquei aqui uma pergunta. Que é a seguinte: eu tenho a verdadeira revelação daquilo que Jesus fez por mim? Qual que é o meu entendimento pessoal daquilo que Jesus fez por mim? Isso está muito, no texto que eu vou ler aqui, está muito alinhado com a própria visão que eu tenho a meu respeito. Se eu tenho uma visão a meu respeito, que eu sou uma pessoa boazinha, pessoa legal, uma pessoa honesta, uma pessoa gentil, eu sou quase bom em tudo. Eu só precisava mesmo de Jesus morrer na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado e me dar um atestado de salvação. No geral, eu sou bom. Então, com esse tipo de pensamento, que eu sou uma pessoa boa, eu vou ter, então, um entendimento daquilo que Jesus fez por mim. Um outro pensamento que eu quero tratar aqui dentro da palavra daqui a pouco é o seguinte: eu não sou tão bom assim, mas tem muita gente pior que eu. Tem muita gente aí pior que eu. Tem muita gente ruim, muita gente que tem feito muita coisa errada. Eu não sou tão bom assim, mas eu começo a comparar o meu ao redor, as pessoas aí falam: não, eu estou bem na foto com Deus porque tem gente pior que eu. Esse é um outro pensamento. E aí eu vou ter um entendimento, uma revelação daquilo que Jesus fez por mim. E tem um outro pensamento que eu sou totalmente miserável, eu não tenho bondade alguma, eu não tenho nada, eu não consigo nada, se não fosse a misericórdia de Jesus me alcançar, o perdão de Jesus me alcançar, eu estaria perdido nessa vida. Minha história seria outra. Eu olhando para Jesus e vendo aquilo que Ele fez por mim, aí eu vou ter um entendimento mais profundo daquilo que Jesus fez. E isso, irmãos, é muito influenciado pela religião. Porque quando a gente está muito tempo dentro de uma igreja religiosa, e a gente vai passando o tempo, e a nossa vida vai ficando meio que certinha dentro dos padrões que a religião propõe, a gente pode cair nessas armadilhas e achar que a gente está legal, estamos bem, né? Quem está precisando de misericórdia é o camarada da esquina. Eu estou legal, estou bem, está tudo tranquilo. Muito perigoso a gente cair nessa armadilha. Eu, você, todos nós. Então eu quero pensar sobre essa questão. Tenho uma verdadeira revelação daquilo que Jesus fez por mim? E eu quero ler com vocês, dentro dessa introdução, vou ler bastante aqui, Lucas capítulo 7, então quem tiver Bíblia acompanha, a gente não está projetando aqui no telão. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do 36, eu peço que você preste bastante atenção para entender aquilo que nós vamos estar falando aqui hoje. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36.
Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, então ele pensou, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. E aí Jesus conta uma história. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Então, enquanto Jesus contava a história, a mulher estava lá chorando, secando os pés de Jesus, derramando ali o perfume. Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Até aqui. Então vamos olhar para essa história dentro da introdução que eu dei. Irmãos, nós temos aqui 3 personagens principais: Jesus, Simão, o fariseu, e a mulher que nós não sabemos o nome, que entrou ali sem ser convidada. Simão, o fariseu, era religioso, O seu sobrenome era fariseu, não seu sobrenome, mas que acompanhava o seu nome, o apelido, aquilo que o definia. Como se fala assim, Marcelo, o pastor, Marcelo, o crente. Era Simão, o fariseu. Então ele era conhecido naquela cidade como um judeu religioso, de extrema religiosidade, da seita dos fariseus. E esses homens, eles estavam o tempo todo ali próximo ao trabalho de Jesus. Sempre quando você lê os evangelhos e Jesus estava ensinando, curando, Jesus estava ministrando, tinha ali um fariseu. E esse homem, Simão, chama Jesus para comer uma refeição ali com ele. E ali se alimentar. A princípio, que legal, chamando Jesus para entrar na sua casa. Mas pela ação do Simão, a gente percebe que ele não estava com o coração aberto para receber Jesus. Ele tinha uma série de restrições.
Assim como todo fariseu, ele tinha então um histórico de religião, ele tinha um histórico de tradição, e ele acreditava então que ele estava certo. E ele chamou Jesus para perto. A gente percebe aqui que é no sentido de analisar Jesus. Então, fazer uma análise das ações de Jesus. Tanto é que quando a mulher entra, está tudo certinho, Jesus entra, ele não tem ali alguém para lavar os pés de Jesus, era uma tradição, todo judeu, ele zela por ser um bom anfitrião. E o praxes de um bom anfitrião é, por exemplo, quando chegava um hóspede, eles andavam de sandália, num lugar empoeirado, e a mesa de refeição, ela não tinha as cadeiras como vocês estão sentados hoje, era mais próximo a um divã, que tinha um braço e tinha uma extensão. Então a pessoa se apoiava aqui, colocava os pés para trás e comia com a mão. Então os pés ficavam para trás, muito perto do próximo visitante que estava ali, né? Então era um costume lavar os pés. Por isso que a mulher chegou tão fácil e lá, chorando ali, quebrou o perfume aos pés de Jesus e ele continuou aqui conversando. Ele não ofereceu a hospitalidade para Jesus, não deu um beijo de boas-vindas em Jesus, que também era uma tradição dos judeus. E quando de fato a gente reconhecia aquela autoridade, uma pessoa importante que está na minha casa, a gente também ungia a cabeça com óleo, né, mostrando que era uma realeza, uma pessoa importante. Eu estou honrado com aquela presença na minha casa. Simão não fez nada disso, como se fizesse um pouco caso da presença de Jesus. Então ele estava ali para olhar a reação de Jesus, analisar os ensinamentos de Jesus. De repente entra essa mulher que não foi convidada, essa mulher de má fama. O termo pecadora é muito relacionado com prostituição. Ela era uma mulher que era conhecida na cidade. Assim como Simão era o fariseu, aquela mulher era uma mulher pecadora. Ela tinha uma fama na cidade. E ele já começa então a julgar Jesus. Ele pensa, se esse Jesus de fato fosse bom, se ele fosse profeta mesmo, se ele fosse um homem de Deus, ele nunca ia permitir que essa mulher tocasse nele. Porque ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, Simão, ele estava ali analisando Jesus. Assim como eu creio, irmãos, que muita gente hoje, na sua experiência religiosa e espiritual, ainda está analisando Jesus. Analisando para ver se Jesus é quem ele diz mesmo. Analisando para ver se Jesus de fato vai ter a resposta para a minha vida. Analisando para ver se esse movimento ao qual as pessoas se reúnem ao redor de um homem chamado Jesus, que é a igreja evangélica, é verdadeira mesmo. A postura hoje de muitos é essa. Vamos experimentar e analisar. Eu vou até chamar Jesus para entrar na minha casa. Mas vamos ver se ele vai resolver realmente a minha vida. Vamos ver se ele é quem ele diz que ele é. Essa é a postura de um dos personagens aqui, que é o Simão. Outro personagem é a mulher. A mulher que simplesmente quebra qualquer protocolo. Primeiro que essa reunião era uma reunião só de homens, só os homens poderiam estar ali. No máximo as mulheres iriam servir à mesa. De repente ela entra numa casa que ela não foi convidada, numa reunião que ela não foi convidada, ela entra sem ser convidada.
atravessa todos os protocolos, se quebranta ali aos pés de Jesus, começa a chorar, quebra o vaso de alabastro, aquele perfume toma conta ali. Alguns dizem, como uma mulher prostituta tinha um valor, alguns dizem, provavelmente seria até um presente de um dos seus clientes, ou o valor da prostituição do seu trabalho. Imagine então a ofensa que na cabeça da religião aquela mulher estava fazendo. Ela estava quebrando todo o protocolo, chorando ali aos pés de Jesus, chorando, irmãos, a ponto de lavar, né? Então não era um choro forçado, mas era um choro forte, espontâneo, que lavou, né, toda a poeira ali e secou com os cabelos. Quebrou tudo. Para aquela mulher, ela não foi analisar nada. Ela não foi julgar nada. Na verdade, ela não enxergava mais ninguém. Ela só enxergava Jesus. Ela só conseguia ver a presença de Jesus. Para ela, o único que estava ali naquela reunião era Jesus. O resto não importava mesmo. A grandeza, a presença santa, aquele que pode perdoar, ela se entregou totalmente, de uma forma extravagante, diante da presença de Jesus. Comparando a atitude de um Simão com a atitude da mulher, Simão, ele era aquela pessoa que estava filmando tudo. E a atitude da mulher o incomodou. Ele estava analisando a situação. Ele então achava-se, com certeza, mais digno do que aquela mulher. E ele também se achava até mais preparado do que o próprio Jesus. Quanta gente está assim hoje? Se sentindo mais digno que o outro, porque o outro faz coisas mais feias do que ele. Quanta gente entra na igreja para analisar o distanciamento, analisar a música, analisar se a cadeira está com um estofado legal ou está machucando, que essas cadeiras já estão velhas, analisar o tempo que está demorando o culto, analisar que a pregação do pastor está dando sono. Tem alguém com sono aí? Quanta gente entra na igreja para ficar analisando? Será que aquela pessoa é digna? Será que aquela pessoa é santa? Por que aquela pessoa está adorando daquele jeito? Precisa de tudo isso? Talvez essa seja uma das críticas mais comuns. Precisa fazer desse jeito? Quantas pessoas estão entrando na presença de Jesus, porque aqui é uma casa da presença de Jesus. Aqui é uma casa que a gente faz a menção do nome de Jesus sempre quando nós nos reunimos. Quem vem aqui para analisar? Dar uma olhadinha e dizer, isso está bom, isso não está bom. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso é de Deus, essa atitude aqui não é de Deus. Porque muita gente está com esse olhar crítico, analítico, preocupado com quem está fazendo, adorando e fazendo a sua entrega. A mulher não. A mulher, irmãos, ela não estava nem aí com o pecado de Simão. Ela não estava nem aí se Simão estava fazendo uma coisa certa ou errada. Ela não estava interessada com o pecado de ninguém, ela só estava interessada com o pecado dela. Com a situação que ela estava. Ela precisava ter aquele encontro com Jesus e ela só enxergava Jesus.
E aqui eu digo, é isso que talvez esteja faltando dentro das igrejas evangélicas. As pessoas entrarem não na presença de um culto, na presença de um pastor, na presença de um movimento, na presença de um prédio, mas entrar na presença de Jesus. E não importa o que o outro está fazendo, o que o outro está precisando, não importa o pecado do outro, importa que eu estou tendo essa oportunidade de estar na presença de Jesus. E eu não posso desperdiçar, eu tenho que entregar tudo que eu tiver. Todo o valor que eu tiver, toda a minha vida, não importa o que vão pensar de mim, o julgamento que vão ter, nem que eu for punido por aquilo que eu estou fazendo, eu sei que Jesus está aqui, eu quero me entregar a Ele. A gente aprende muito com a entrega desta mulher. E quando tudo está bonitinho, dentro do protocolo, a gente não consegue ver muita coisa, mas quando o protocolo é quebrado, a gente começa a perceber algumas coisas. Então, ela foi usada ali para quebrar protocolos. E aí nós temos a ação de Jesus. A ação do Senhor. A ação do Senhor, irmãos, é sempre uma ação de misericórdia e de graça. É sempre uma atitude de amor. Ele queria tanto ensinar e dar uma oportunidade de salvação para a mulher pecadora, quanto para Simão o fariseu. Eu creio que Jesus não queria o mal de Simão. Quando Jesus traz uma palavra dura, e Ele trouxe aqui, Ele não queria a condenação do Simão, mas Ele queria que Simão pudesse entender o que estava acontecendo ali espiritualmente e mudar a sua cabeça. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Simão o fariseu. A Bíblia não conta. Existem muitos detalhes nessa história. Não sei se eles conversaram depois e Simão se quebrantou. Nós não sabemos disso. Mas que Jesus o amou e procurou ensinar, a gente percebe isso claramente. Porque Jesus ele não acusa logo de cara os erros de Simão. E não promove logo de cara a atitude da mulher. Mas ele conta uma história. Ele conta uma parábola. É mais ou menos como uma pregação. A pregação, ela tem, pelo menos as minhas, ela tem uma introdução, ela tem uma palavra intermediária que faz a gente pensar no assunto, e no final, ela tem uma paulada, que é a aplicação, tomar uma atitude. É assim. E Jesus, então, ele traz uma história para depois trazer a aplicação. Ele fala, tem duas pessoas, dois homens, que são credores. Um deve 50 dinheiros, o outro deve 500 dinheiros. Mas nenhum dos dois tem condições de pagar. E aí ele fala, esse credor perdoa a dívida de ambos. Simão, ele coloca Simão para pensar. Simão, quem o ama mais? O que devia 50 dinheiros e foi perdoado, ou o que devia 500 dinheiros e foi perdoado? E Simão, na lógica, diz o que devia mais. O que devia mais tem um sentimento de que foi mais perdoado. É muito parecido, irmãos, com a conversa que o profeta Natã teve com o rei Davi. Muito parecido. Porque Natã ele foi conversar com Davi, não para detonar Davi, mas sim para trazer a clareza e dar uma chance de Davi se levantar. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está trazendo um pensamento, trazendo uma clareza para que Simão pudesse mudar sua atitude. Então o profeta Natã chega
para Davi, que havia adulterado, havia assassinado, sendo um grande rei com muitas posses, e ele conta a historinha lá da ovelhinha. E quando Davi pensa sobre aquilo, ele também dá uma resposta: esse homem merece morrer. E aí o profeta Natan fala: esse homem é você, Davi. E aí ele entende, aí a história é completa, né? Ele entende que ele errou, que ele pecou contra Deus, e ele busca restauração. Jesus faz a mesma coisa. Ele conta a história ali. Quando Simão dá a resposta, aquele que devia mais, aí ele fala: então, Simão, mas você se acha. Você acha que você deve menos. Você acha que você é o bonzinho. Você acha que você está legal. Por isso você me trata sem amor. Ele tratou Jesus totalmente sem amor. De qualquer jeito. Entrou na presença de Jesus, parecia que estava numa feira, numa reunião qualquer, num colégio, que estava... A presença de Jesus era mais um, talvez, no máximo. Ele não recebeu a presença de Jesus com o amor devido. Aí Jesus aplica: eu entrei aqui na sua casa e você não lavou meus pés, não me deu um beijo de boas-vindas, não ungiu a minha cabeça. Agora essa mulher, desde quando entrou aqui, não parou de chorar, lavou meus pés com as suas lágrimas, secou os meus pés com o seu próprio cabelo, não para de beijar os meus pés. É uma ação assim compulsiva de amor. Quebrou, você não ungiu minha cabeça, mas ela quebrou esse perfume que encheu todo o ambiente com esse aroma. Jesus conclui: quem muito ama, muito é perdoado. E quem pouco ama, pouco é perdoado. Ele diz: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Os seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Porque não foi a ação, como talvez alguns possam entender e defender, não foi a ação da mulher de beijar os pés de Jesus, de quebrar o vaso, não foi essa ação que gerou o favor sobre a vida dela e o perdão. Não. Foi o amor e a fé que ela tinha na pessoa de Jesus. É pela fé que os pecados foram perdoados. Aquela expressão era uma resposta da fé que havia no coração da mulher. Era uma resposta de gratidão, de reconhecimento de quem era Jesus. Por isso não adianta a gente ser miquinho de circo e ficar imitando procedimentos dentro de uma igreja, se de fato a fé que está no nosso coração, ela não for uma fé firmada naquilo que Jesus fez pela nossa vida. É a partir dessa fé que se espera sim uma resposta de entrega, de devoção, de paixão, de loucura, de quebrar protocolo. A partir da fé sobre aquilo que Jesus fez. E a questão que fica então é: como que eu estou dentro dessa história? Que nosso horário aqui já está avançado. Como é que eu estou dentro dessa história? O quanto de gratidão eu tenho no meu coração pela obra que Jesus fez na minha vida. Nós estamos aqui diante da presença, do pão, do cálice, que mostra que a presença de Jesus está constantemente conosco. O quanto há de gratidão na minha vida, de gratidão no meu coração, ou de ingratidão. Quem que eu sou nessa história? Eu estou mais próximo do Simão em alguns aspectos, ou eu estou mais próximo da mulher pecadora em outros aspectos? Eu
quero lançar mais algumas coisas aqui. E a primeira é: ficar cego para os meus erros evidencia as atitudes dos outros. Quando eu não enxergo meu próprio erro, eu me satisfaço no erro dos outros. Eu fico mais em paz porque eu estou enxergando que tem gente pior que eu. Eu não enxergo que a dívida que eu tenho também eu não consigo pagar diante de Jesus. Que se não fosse Ele me perdoar, eu mereceria o inferno. Então eu não sou nada melhor do que nenhum outro ser humano do planeta. Eu sou totalmente dependente da misericórdia de Jesus como qualquer outro ser humano. A dívida que eu tenho é a mesma. A gente fala, né? Não existe pecadinho nem pecadão exatamente por causa disso. Porque independente do pecado, a gente não consegue pagar essa dívida. A gente vai precisar do perdão. Então não adianta a gente ficar pensando que nós somos bonzinhos. Esse pensamento de que eu sou bonzinho é um pensamento de fariseu. E isso pode entrar no nosso coração e a gente perde a gratidão daquilo que Jesus fez. Quando a gente se reúne, ao invés de se desmanchar na presença de Jesus, a gente fica analisando as coisas que a gente não está gostando muito, não está concordando muito. Quanto mais gratidão, mais graça se manifesta. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei que sem Ele eu nada sou. Eu sei que se não fosse a sua misericórdia, amor e graça, eu estaria perdido. Eu não posso de jeito nenhum tirar essa gratidão do meu coração. Nós estamos diante da mesa da comunhão. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, por seus passos a nossa culpa foi retirada. Aquela mulher ungiu seus pés nesse ato maravilhoso, os pés que nos conduziram à salvação de toda a humanidade. Estava preparando os caminhos do Senhor de certa forma. E a pergunta é, para nós, por que eu entrei nessa casa hoje? Por que você fez a sua inscrição e entrou nessa casa hoje? Por que você está aqui? Para criticar alguma coisa? Ou para se entregar inteiramente a Jesus?